Bom, gente, eu estou recebendo aqui no programa o doutor Júlio, hoje, doutor Júlio Pereira. Tudo bem, doutor Júlio? Primeiro programa do Ano Novo, uma alegria tê-lo aqui comigo, viu? Obrigado. Fique à vontade, doutor. Que nós vamos falar sobre um assunto muito, muito importante. Olha, imagine vocês que, de acordo com o Ministério da Saúde, os aneurismas podem ocorrer em qualquer artéria do corpo. Mais de 6 mil brasileiros morrem, né, doutor? Anualmente por aneurisma. Os do tipo cerebral, que é a área do doutor Júlio Pereira, e da aorta torácica e abdominal, são aqueles que apresentam as taxas mais altas de mortalidade. Então, para falar sobre esse assunto, o neurocirurgião doutor Júlio Pereira. Quer dizer que Quer um cafezinho? Tá, vou querer, já botei Por aqui favor. guardado. Isso. Pode dar em qualquer artéria. Isso, perfeito, Claudete. Sem dúvida, assim, nos últimos anos houve uma revolução muito grande porque os exames de imagem eles estão mais acessíveis, né? Ah. E de um modo geral, como o aneurisma ele ocorre de forma assintomática, o paciente acaba fazendo investigação por algum motivo e encontra o aneurisma. O aneurisma é um problema no vaso, então, como você falou, onde tem Mas vaso assim, pode desculpa, acontecer. não entendi. Antigamente a pessoa já estourava, sei lá, já tinha um Perfeito. aneurisma e nem sabia de Perfeito. nada, porque não tem sintoma nenhum, né? Perfeito. Assintomático. Agora, às vezes o médico pede, eu tô com uma dor de cabeça, vai lá fazer uma tomografia, uma ressonância. E aparece? Isso. Eu sempre Nossa, falo que assim, impressionante. o avanço da medicina é curioso, né? Tem uns aspectos muito positivos que a gente descobriu antes, mas tem um aspecto que cada vez mais a gente tem tido achados incidentais. A pessoa vai fazer um exame procurando uma coisa, o que eu mais vejo no consultório é enxaqueca, né? A pessoa conta a história, é uma enxaqueca clássica. Aí na investigação, o médico achou por bem estudar o vaso e encontrou aneurisma. E você tem que convencer a pessoa que não tem relação, o sintoma da enxaqueca dela com o achado do aneurisma. Porque o aneurisma, você Ele já é falou, assintomático. assintomático. Perfeito. Agora, a investigação era para uma coisa, acaba encontrando outro. Isso está sendo cada vez mais comum. Você sabe, doutor Júlio, que assim, conversando entre amigos, a gente sempre comenta, né? Nossa, nunca vimos tantos casos de câncer como hoje em dia, nunca vimos tantos casos de aneurisma como hoje em dia. É porque hoje em dia também tem os exames mais precisos, né? Perfeito. Então, se encontra mesmo, né? Com certeza. Se está lá no comecinho, e graças a Deus, porque assim dá para Com cuidar. certeza. Tem aquele ditado, né, de quem procura acha, falando do ponto de vista negativo. Tá pensando nisso, no Silvio Santos, Isso, né? Aqueles loucos lá do SBT, é verdade, quem procura acha. Mas Vai procurando. eu gosto de falar com o paciente que tem um aspecto positivo disso, né? Porque assim, você descobrir uma doença, isso é bom de forma precoce, como aneurisma, porque você vai ter tempo de fazer a melhor decisão. Então, assim, descobrir por descobrir vai ajudar a orientar. Tá. Nós temos, né? Perfeito. Vamos ali lá para ver. mostrar. Então, quer ir até lá, Vou lá doutor? mostrar. Vamos ver. Perfeito. Então, aqui, ó. Aí tem tudo, sintomas, prevenção, fatores de Isso, risco, perfeito. né? Primeira coisa é a localização. Tá. Então, a gente tem alguns locais que podem dar. O aneurisma cerebral é o que a gente vai falar agora. Então, assim, basicamente o que seria, Claudete? Seria um vaso que ele nasceu com a tendência. Todo mundo pergunta, é de nascimento, ele causa... Quais são os fatores de risco, né? O principal fator é genético, então a pessoa nasce com a fragilidade. Eu gosto de dar o exemplo das artérias como se fossem um cano, tubulação de casa. Então, nos locais que ela bifurcam, é onde a pressão do sangue, no caso, fica maior e pode formar uma pequena bolinha, que Quer é dizer, isso que a gente consegue ver aqui. Essa bolinha preta. Isso. Quer dizer, é genético, mas tem a ver com pai, com mãe, com Isso. família? Esse é o principal fator. É? Além do fator Mesmo genético... que não tenha se manifestado nos outros? Mesmo que não tenha se manifestado. Em primeiro lugar, como os exames são novos, a gente está falando dos exames que se popularizaram na década de 90. Sim. Então, a população mais idosa não descobria, né? E o segundo aspecto é o cigarro, que é um fator de risco importante, e a pressão alta. Porque, como eu falei, se é uma tubulação, se você tem um problema nessa tubulação que vai aumentando a pressão, esse vaso pode, que já tem uma tendência genética a se manifestar, e além disso, o cigarro, que é muito ruim para todas as artérias do corpo, inclusive para as artérias cerebrais. Mas aí o que o cigarro faz? Ele entope, sabe? Isso, o cigarro ele dá um desgaste das artérias. Por isso que quem fuma tem maior chance de várias doenças, câncer e inclusive maior chance de infarto, de AVC e também da formação de aneurisma. Por isso que é um problema, sem dúvida, que a gente vê falando o tempo todo na televisão. Sim. E com sentido, né? Próximo para a gente Vamos mostrar ver a próxima, também. então. Isso, Então, basicamente, Claudete, a gente já falou, né, dos tipos, agora vamos para os fatores de risco, né?
Então, assim, os fatores de risco foi isso que eu falei, tá vendo? A pressão elevada, além disso, Pressão né? alta. Pressão alta, o colesterol, porque tudo que altera a parte da artéria, aquilo predispõe a obstrução e uma fragilidade. Mas os mais importantes é a pressão alta e o tabagismo. Ô, doutor, mas o colesterol alto, tá escrito ali também, né? Se o colesterol ruim é alto, mas o bom também é alto, um compensa o outro ou é perigoso do mesmo jeito? É bem curioso, Cláudia, essa sua pergunta, que eu até brinco com o paciente. Eu falo, a gente divide a medicina em especialista porque ninguém consegue estudar tudo, né? Mas você vê que o corpo é um só. Provavelmente você que tem tantos entrevistados de vários temas, você vê que o cardiologista fala a mesma coisa que eu estou falando aqui do cérebro. Os fatores de risco para infarto, né? Tabagismo, pressão alta, colesterol. Então, assim, para o AVC é a mesma coisa, para o aneurisma os fatores são parecidos também. Então, quer dizer, independente de qualquer coisa, tem que cuidar da saúde como um todo. Perfeito, não é? Claudete, Mas perfeito. É verdade. Tem outra coisa que todo médico fala aqui também, acho que você de casa também já sabe o que é cuidado com a alimentação, prática de exercício. Né? Isso perfeito, todo mundo fala. Claudete. Aneurisma, tem uma idade para dar? Perfeito. Tem a idade que é mais comum dele romper. Então, assim, o aneurisma, como eu falei, em si, o aneurisma ele não é problemático. O problema é quando ele rompe. Então, tudo que a gente conversou até agora, que é mais comum de achado incidental, tudo isso, aí vem a grande pergunta de quando se descobre e a pergunta que chega no consultório. E aí, descobri o aneurisma, o que eu devo fazer, né? Não é à toa que a gente na televisão, né, teve a esposa do Lula, né, série de casos de pessoas que de repente são saudáveis e um aneurisma se rompe, né? Então, o médico tem alguns critérios para a gente ver sobre alto risco de sangramento ou baixo risco. Eu costumo dizer assim, que a maioria dos aneurismas que acho que chega no meu consultório, eu indico algum tipo de tratamento. Nós vamos falar deles daqui a pouquinho. Vamos para o próximo? Perfeito. Aí já vamos, sintomas. Sintomas a gente já falou. O sintoma, basicamente, a maioria é assintomático, mas quando rompe é a pior dor de cabeça da vida, uma cefaleia súbita, confusão mental. Então eu falo, quando o aneurisma rompe, o paciente vai para o pronto-socorro. Mas a família não tem dúvida. Não tem jeito, ele vai, mas que nem acho que é a dor do infarto, que muita gente fica perguntando, mas como é que é? Não sei o que, você vai saber, porque você vai precisar de ajuda imediata. Perfeito, Claudete. Então, assim, é isso. O grande problema é quando ele rompe, é uma das doenças mais graves que a gente lida na neurocirurgia. E dói demais. A dor é insuportável, o paciente às vezes rebaixa o nível de consciência, fica mais sonolento e tem, olha que índice altíssimo, é difícil encontrar na medicina, 50% entre mortalidade e morbidade grave. Então a história mais comum, até quando a gente vê na TV de algum famoso, né, que você, ele estava bem, de repente ele gritou, ai que dor, e muitos desses 50% não dá tempo nem de chegar no hospital. Morrem antes. Então, agora, assim, uma bolinha assim pode fazer tudo isso? Qual o grande problema? O cérebro é uma caixa fechada, o crânio, né? Então, qualquer alteração que aumenta o volume dá uma hipertensão intracraniana, por isso que o nosso cérebro é um órgão tão sensível, né? A gente vira e mexe e vê casos de traumatismo craniano, que é o mesmo raciocínio, bateu, fraturou, um sangue se acumulou aqui e a pessoa morre por hipertensão intracraniana. No aneurisma é a mesma coisa, ele rompe, se aquele sangue, o corpo não agir para tamponar por si só, não vai dar tempo de chegar no hospital, do médico abrir o crânio, nada disso. Então, assim, é uma doença que ela é muito grave. Esse é o grande problema do aneurisma. E essa bolinha pode se romper, quer dizer, pode estourar a qualquer tempo. Em gente mais jovem, gente com mais idade, gente que nem sabia que corria o risco com isso. E eu gosto de falar para os pacientes o seguinte, isso não é um problema específico do Brasil, isso acontece no mundo todo. Então tem diversos trials, que são trials. Você investiga uma pessoa que descobriu aneurisma, dentre possibilidade de tratar, não tratar e ver o curso daquela doença. A gente está falando de forma simples, aneurisma, né? Óbvio, porque não é um debate técnico, mas a gente médico, quando vai analisar, vai ter o tamanho do aneurisma, os fatores de risco que esse paciente tem, a localização. Então, assim, é bem curioso que, como eu falo muito aqui, tem um canal do YouTube, recebe muita pergunta, e você também recebe, e às vezes a gente não consegue responder porque a pessoa quer uma situação específica, e cada pessoa é muito diferente. O médico vai analisar todos os fatores individuais, localização do aneurisma e, de um modo geral, decidir sobre o tratamento ou não tratamento, que é o que a gente vai falar sobre um pouquinho também do tratamento agora. Vamos falar da prevenção, depois do tratamento a gente fala aqui, tá? Que ainda tem algumas perguntas. Prevenção.
Toda doença eu divido em 2 grupos. Fatores não modificáveis, que assim, não tem jeito, né? Não. Aconteceu, nasceu com é genético. Então assim, mas quando tem fatores não modificáveis genéticos, assim, teve a história de 2 familiares com ruptura de aneurisma, ou que descobriu aneurisma, independente, tem que fazer triagem. Então, às vezes, estou acompanhando o paciente e descubro, quando você começa a conversar, meu avô teve também, eu chamo a família inteira de primeiro grau que tem que investigar. Mesmo os fatores não modificáveis, você tem que fazer isso. E os modificáveis, né, que é controlar a pressão, esse é o fator mais importante. O tabagismo é cessar, não existe outra palavra. Eu até converso com cada paciente, eu falo assim, é muito individual, né? É difícil você mudar hábitos, né? Mas o ideal é parar o cigarro. Então, o mais importante é isso, o controle da pressão arterial e tudo que envolve, que influencia a pressão arterial, que a gente sabe, né? Olha lá, já está lá de novo, o senhor me dizendo, a dieta saudável, fazer exercício. Fazer exercício. Fazer exercício, sem dúvida. Agora a gente vai falar um pouquinho do tratamento. Olha, gente, isso daí é para tudo, né? Uma lição para tudo, porque a pessoa está ficando cada vez mais sedentária também, o que não é bom, comendo muita gordura, perfeito, não é? Eu gosto de falar com todo paciente que, como você começou falando disso, a gente está descobrindo mais. Eu falo assim, em primeiro lugar, a gente está vivendo mais. Sim. A gente é um ser biológico. Quanto mais a gente vive, mais probleminhas vão acontecer, que estão tendo um controle melhor. Se a gente pensa na década de 60, 70, a média de vida era 50, 60 anos de idade. Hoje a gente já está... A média de vida da população brasileira, que é tão desigual, tem mortalidade infantil, tudo isso, mas a média já passou dos 80. Tem entre 80 e 85. Então, assim, a população está vivendo cada vez mais. E também não adianta viver bastante toda funicada, né? Com certeza. Tem que ter com qualidade de vida. Com a saúde toda ferrada também. Perfeito. Tem perguntas, Felipe? Pro doutor, vamos começar com as perguntas? Perfeito, eu vou que a gente fala aqui. Dos tratamentos. Encaixando as minhas também. Sueli, boa tarde. Há 18 meses descobriram um aneurisma cerebral em mim. Fiz uma cirurgia para colocar um stent no local e um nas carótidas. Está tudo bem, mas eu tenho uma dúvida. Durmo em um colchão de massagem. Tem algum problema? A Sueli é de Goiânia, lá de Goiás. Um beijo ao povo goiano. Excelente pergunta. Como a gente Olha, ela falou, descobriram. Isso. Quer dizer, ela foi fazer algum exame, ou de rotina, ou para alguma coisa, e acabou descobrindo aneurisma. Perfeito. A pergunta dela é muito boa. Por quê? Quando a gente fala de tumor, a gente fala algumas doenças que não têm cura. No caso do aneurisma, a gente consegue falar com uma doença que é tratável. Se você tem uma bolinha que está com o vaso mal formado e você coloca um stent, que nada mais é que um tubo que vai deixar que o sangue não passe por ali, você resolveu o problema, né? Mas como é que é isso daí? Aquela cabeça tá aí, não? O falecido tá lá dentro, diretor? Mas você consegue passar por aqui, não? Não consegue, né, Cris? Perfeito. Pode entrar, Cris, em cena. Passa lá, pega pra mim. Pode passar. Porque eu acho que lá dá pra gente abrir e mostrar. Eu brinco que quando me mostram a pauta que eu fiz é Claudete, não tem pauta não, na hora muda, né? Não é verdade? Mas é ruim, doutor. Não, eu gosto. O baiano gosta da novidade, né? Tá certo. A Claudete não me passa nem a ficha. Mas é verdade, não, porque me ocorreu que ela tá aí, porque eu queria saber, o stent é assim, artificial, é do que aquele material? Perfeito. Então, aqui, o que acontece basicamente? Você tem um vasinho que se rompeu. Toda vez que você tem um vasinho que se rompeu, você tem 2 opções. Então, aqui seria um vaso. Então, vamos supor, óbvio que são os vasos mais internos que tem aneurisma, mas só para ilustrar, uma bifurcação dessa formou uma bolinha. Quando se formou uma bolinha, você tem 2 opções. Ou você faz uma neurocirurgia e coloca um clipe para fechar aquela bolinha, que aí dá para entender muito bem, não né? Tira a bolinha, fecha a bolinha? Fecha a bolinha, com a clipagem desse jeito. Assim, embaixo, a bolinha fica para cima, que nem uma boca de bexiga. Assim, igualzinho, e você coloca o clipe. Entendi. Outra opção, é o que ela falou, é que você fazer a embolização ou stent, que é o quê? Eles colocam tipo um tubinho que o sangue... Muda o caminho. Desvia o caminho. E desviando o caminho, aquela bolinha não vai estourar? Não vai estourar mais, porque o sangue não está passando. E a pergunta dela é interessante, porque tem que fazer o acompanhamento para ver se está tudo ok, porque você desviou o fluxo e vê que não está. Na grande maioria das vezes. Tudo bem. A preocupação dela é que ela dorme em colchão de massagem. Vida normal, vida normal. Os pacientes perguntam, pode fazer atividade física, posso correr? É vida normal. Vida normal. Está resolvido o problema. Ainda bem que encontraram e está corrigido, porque se não tivesse encontrado, ela poderia, estourar a qualquer momento e isso trazer vários problemas, 50% de mortalidade, né? Agora, a pessoa pode ter mais de uma bolinha?
Pode ter mais de uma... Porque, assim, são as artérias do corpo, né? Então, quem nasce com a tendência não é num local específico. É uma coisa genética que pode acontecer. Isso a gente chama aneurismas múltiplos. Certo. Então, às vezes, é comum de uma pessoa ter um e você acabar fazendo o exame completo e encontrar outras. Vamos falar com a Sandra. Olá, boa tarde, Cláudia. Oi, Sandra. Gostaria de saber se uma pessoa que passa por muitas preocupações, estresse, nervoso... Olha, boa pergunta tua, viu? Porque estresse diz que mata, né? Estresse nervoso, hoje em dia tá difícil mesmo. Pode desenvolver aneurisma? É a Sandra Assunção, de Paula Ramos. Perfeito. Teve um debate muito grande que, como a esposa do Lula faleceu naquela confusão, na parte... É verdade. Muita gente perguntou isso, eu recebi muito lá no YouTube também. O que eu falo é o seguinte, é a elevação da pressão arterial. E, obviamente, quando a gente está estressado, quando a gente está tenso, a pressão arterial também pode subir. Você diz que quem tem pressão alta, só de ver um médico vestido de branco, assim, o avental branco já tem uma síndrome do jaleco branco que chama por causa disso. Porque justamente a pessoa vê, ela já sabe que vai medir a pressão, por isso que às vezes a gente começa a consulta, espera um pouco e pede, às vezes, para a pessoa medir em casa também. Então pode, olha, Sandra, você que perguntou aí, então uma coisa está relacionada à outra, porque essa sensação vai fazer aumentar a tua pressão. Perfeito. E aumentando a pressão é um fator de risco. Sem dúvida, Claudete. Que coisa impressionante. Tem mais, Felipe? Vamos lá. Ana Paula. Oi, Claudete, boa tarde. Oi, Ana. A minha mãe faleceu há 3 anos de aneurisma cerebral. Gostaria de saber se os filhos podem ter também. Ih, Ana... Sim, e os netos? Isso, excelente pergunta. Porque a pergunta é boa. A literatura sabe que 2% da população tem aneurisma. E houve um questionamento grande, fez assim, e por que não faz triagem da população? Como tem de mama, como tem de próstata. Então está comprovado nos guidelines que não vale a pena fazer screening. Não. Se você não tem sintoma, não precisa fazer em todo mundo. Tem que ter fator de risco. Quais são? Ela tem. 2 parentes de primeiro grau. Então, se você tem 2 parentes. Quando tem um só, você vai individualizar com o médico. Com frequência eu peço, Claudete, porque às vezes a pessoa tem uma história clássica de aneurisma e quando você vai conversar, tem um avô que faleceu e não sabe de quê. Entendeu? Uma morte súbita, sentiu uma dor de cabeça, mas... Porque antigamente morria, nem não fazia. Sabia. Nem, com certeza. Nem sabia por que tinha morrido, com certeza. Né? Às vezes nem morria em casa. Agora, no caso da Ana, só ela e os irmãos, se ela tiver irmãos, devem fazer o exame para saber, ou os filhos dela também? Isso. Vale a pena conversar com o médico da família que vai fazer essa triagem e ver. Porque é comum a pessoa... Tem uma pessoa que ela tem classicamente, quando você vai conversando com a família, tem causas não esclarecidas de morte súbita e aí, infelizmente, quando a pessoa já falece, o médico vai atesta o óbito, não vai atrás da causa. Ô, doutor Júlio, mas não aparenta nada, por exemplo, né? Rompeu, a bolinha rompeu, falando assim para... de fácil mais claro, mas está né? lógico também. Então, a bolinha rompeu e a pessoa morreu. E não aparece nada. Não é que aquele sangue vai sair mesmo porque o cérebro está aqui e é o crânio, tem o crânio ainda, é muito fechado. Então, nem vai saber. Se não fizer um exame, nem sabe por que morreu. E essa sua colocação é muito importante, porque assim, há uma coisa na cultura popular muito forte. Rompeu, mas o sangue saiu pelo nariz. Teve um acidente, mas foi bom. Não, é uma caixa fechada e tem a meninge. Então, o sangue não vai sair pelo nariz, por nada disso. Ele fica retido. Geralmente, o próprio organismo dá um tamponamento e aquilo não continua sangrando. E aí a pessoa sente essa dor de cabeça forte que pode ser papum. Geralmente, assim, 50% é uma doença muito grave. Porque mesmo com as medidas, aqueles que chegam ao hospital, porque 50% dos que falecem nem chegam no hospital. Não consegue. Mas os que chegam, aquele sangramento, às vezes levam a hipertensão intracraniana e pode levar a algum risco. E aí vocês fazem o quê nesse pronto atendimento? No pronto atendimento, quando chega o paciente grave, às vezes você tem que fazer a resolução do problema. Então, se o cano está furado, você tem que fechar ele e vai ter que cuidar do que a gente chama danos secundários. Abre a cabeça na hora. Tem que fazer um procedimento. Aí você vai discutir, porque tem um endovascular também. Às vezes ele vai por dentro do vaso, fecha aquele vasinho e aí a gente tem as medidas secundárias. Às vezes tem que monitorar a pressão intracraniana. Então tem que fazer um exame antes. Tem que fazer o exame, porque como sangrou, às vezes você vê a tomografia, não dá para você definir, você só vê sangue, não dá para ver o vaso rompido. E trabalhando contra o relógio. Contra o tempo. Nossa. Cleudimira, oi Cleudimira. Olá, Cláudia, boa tarde. Sinto muita dor atrás dos olhos. Tem alguma coisa a ver com aneurisma cerebral? Ela é, adivinha? Goiânia? Ô, Goiânia! Eu tenho que ir aí comer, né, frango com pequi. Vamos lá, doutor. Vamos levar o doutor aí para um programa, uma tarde especial, quem sabe, em Goiânia, né? Porque todo mundo vendo a gente lá.
Tem alguma relação, não? Excelente pergunta. Todo paciente quer saber qual tipo de dor de cabeça pode sugerir que eu tenho aneurisma. Quando ele não rompeu, que é a maioria dos casos, não tem uma diferenciação. Porque a maioria é assintomático. Então, geralmente, o paciente tem uma dor de cabeça enxaquecosa, tensional. E outra curiosidade que os pacientes acham que quando a dor é mais intensa, tem maior chance dela descobrir aneurisma. Eu falo que não. Tem enxaqueca que é a dor insuportável. E o paciente tem enxaqueca, ele não tem aneurisma e não tem um tumor. Então, o grau de intensidade da dor, nessa fase inicial, não explica se é um aneurisma ou não. A não ser o caso que o aneurisma rompeu, mas é uma dor que é o que você falou. Uma coisa que não tem nem discussão. O paciente fala, é a pior dor de cabeça da vida e eles vão para o pronto-socorro. Mas ela tem que investigar, Mas ela tem que ir no médico, que vai conversar, o médico da família, nem precisa ser o neurologista inicialmente, vai fazer esse questionamento da dor dela, examinar e ver se precisa ou não dos exames. Porque normal não é, né? Então, às vezes, como falou, né? Se hoje a gente tem... Perfeito. Dor de cabeça é um tema bem... A gente já falou aqui algumas vezes, por quê? Como tem história familiar, as pessoas se acostumam. E às vezes você estranha pessoas, às vezes com 40 e poucos anos, tiveram a vida toda uma dor de cabeça e nunca foram ao médico para ver. Bom, tem mais perguntas, mas o tempo está no final. Então, tem tratamento, se descoberto, é uma dor que vai te levar para o hospital, corra, investigue a família e faça os exames, né, Perfeito, doutor? O mais importante é entender. É uma doença que o aneurisma, o achado dele é relativamente comum, 1 a 2% da população. Na maioria das vezes não precisa fazer exame de triagem, mas se você tem uma dor, converse com seu médico. Quem tem história familiar de aneurisma roto, tem que procurar um especialista para avaliar se vai precisar investigar ou não. Isso é o mais importante. E a qualquer tempo, por exemplo? Não tem... Pode ser criança, faz o exame, tem que examinar para ver. Geralmente depois do período adulto que a gente começa, que é muito raro, mesmo quando tem aneurisma, romper na infância. A idade mais comum é 45 anos. Então, às vezes, quando tem uma criancinha que já tem uma história familiar, como a do exemplo dos filhos, a gente não investiga no início. Não precisa fazer agora, nem adolescente. Geralmente na fase adulta, que é o período de investigar. Faz mais pra frente, tá certo. Porque você sabe, né, que a vida começa aos 40 no hospital, na farmácia. Não. E nos consultórios. Ah, minha filha, uma beleza. Começa a aparecer tudo. E como disse o doutor, nós estamos vivendo mais. Então, a gente tem que se cuidar mais ainda, né? Doutor, eu me alegro com sua participação aqui no programa sempre. Muito obrigada por ter vindo. O doutor Júlio Pereira é neurocirurgião do Hospital Sírio-Libanês e da Beneficência Portuguesa em São Paulo. E quero agradecer aqui no ar, não é? Porque ele atende, graças a Deus, o convênio da minha sobrinha, que, olha, para você ver, 40 anos praticamente, e não estava enxergando direito, um tumor na cabeça, né, Débora? Um grande beijo para você. E foi vista pelo doutor, eu agradeço muito, viu, doutor? Que bota a mão fé nesse baiano, viu? Nesse médico maravilhoso que a gente tem aqui. Então, um beijo pra você, Débora. Força aí, tá? O telefone é 11 99503 88, né? 38, tá certo? É isso. É isso, né? 8838, tá certo. 11 99503 8838. E no YouTube, como é que eu te acho para achar esse Só buscar Neurocirurgia BR ou Júlio Pereira, tá lá. Só isso. Júlio Pereira, a gente encontra, né? Doutor, um abraço, um feliz ano, viu? Muito obrigado. Espero contar, né, consigo aqui no programa durante esse ano de 2019.